Olá, amigos do blog Raciocínio Clínico. Eu sou o Dr. Leandro Dil e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma situação que era bastante comum quando eu fazia consultório de endocrinologia. Uma mulher jovem, saudável, de seus 30 e poucos anos, foi ao seu médico para fazer um check-up. O médico pediu alguns exames, dentre eles um ultrassom de tireoide, e aí encontrou um pequeno nódulo menor de 1 centímetro. Acabou indo para a biópsia que mostrou que era um carcinoma papilífero de tireoide. Ainda bem que essa moça pegou essa doença no começo, não é mesmo? Neste vídeo vamos falar dessa situação. A gente vai comentar sobre câncer de tireoide e overdiagnosis. Já ouviu falar desse trem? Se nunca ouviu falar, você vai ouvir falar agora, fique ligado. O câncer de tireoide é um dos tumores malignos mais comuns, principalmente em mulheres. Nos Estados Unidos, hoje é o 5º tipo de câncer mais comum. Uma coisa muito interessante sobre essa doença, sobre o câncer de tireoide, é que a sua incidência vem aumentando explosivamente nas últimas décadas. Nos Estados Unidos, a incidência de câncer de tireoide aumentou 3 vezes de 1990 para cá. E uma coisa mais interessante ainda é que a mortalidade continua exatamente igual. O número de pessoas que morrem por câncer de tireoide nos Estados Unidos todos os anos continua sendo exatamente o mesmo. Não é interessante? E na Coreia do Sul a coisa é mais interessante ainda. Na Coreia do Sul o governo incentivou um programa de rastreamento de vários tipos de câncer, inclusive de câncer de tireoide. Depois que o governo colocou esse programa em vigor, o número de casos de câncer de tireoide aumentou 15 vezes na última década. Hoje o câncer de tireoide é o câncer mais comum na Coreia do Sul. E o número de mortes por câncer de tireoide, apesar de tanta gente sendo diagnosticada, sendo tratada, operada, recebendo tratamento, continua sendo exatamente o mesmo de há 10, 15, 20 anos atrás. Tem alguma coisa errada aí, não é mesmo? Essa combinação de um aumento explosivo no número de casos de uma doença, mas a mortalidade permanecendo exatamente a mesma, é característica de um fenômeno chamado overdiagnosis. Overdiagnosis é um conceito muito importante em medicina, é um fenômeno extremamente comum, mas que poucos profissionais e poucos estudantes da área de saúde já ouviram falar. O overdiagnosis é o excesso de diagnóstico desnecessário. É quando a gente faz mais diagnóstico do que devia e faz diagnósticos que acabam não trazendo benefício para o paciente e às vezes acabam aumentando o risco de complicações. É quando a gente começa, por exemplo, a chamar de doença uma alteração de exame que provavelmente não vai causar mal nenhum ao paciente. Ou então é quando a gente amplia demais a definição de uma doença e acaba incluindo algumas situações que são experiências comuns, normais da vida e acabam sendo chamadas de doença. Essa, na verdade, é uma das maiores epidemias da medicina atual. Diagnosticar como problemas de saúde algumas situações que não têm importância clínica, que não vão causar mal para o paciente, não vão encurtar a vida dele, é uma coisa que a gente faz muito hoje em dia enquanto médicos e que acaba não trazendo benefícios para muitos pacientes. Ao contrário, acaba trazendo risco de complicações devido a procedimentos desnecessários, custos para o sistema de saúde devido à realização de vários exames para investigar melhor aquela alteração ou para acompanhar um achado de exame que muitas vezes não tem importância nenhuma, ou então para a gente tentar tratar algo que na verdade não é doença, né? Quando a gente usa definições super ampliadas de doenças. O overdiagnosis tem muito a ver com um outro fenômeno que é o overtesting, que é a gente fazer mais exames, solicitar muito mais exames do que seria razoável ou recomendado para um determinado paciente ou uma determinada situação. O overtesting também é uma coisa bastante frequente na medicina de hoje, principalmente com a moda dos check-ups, do rastreamento de doença, da ideia disseminada de que a gente deve procurar doenças mesmo em pessoas assintomáticas e sem muitos fatores de risco. Então, muitas vezes a gente acaba submetendo pessoas saudáveis a vários exames que têm, às vezes, uma sensibilidade extremamente grande, especialmente exames de imagem, como acontece muito na prática clínica hoje, que podem detectar alterações tão pequenas, da ordem de 1 a 2 milímetros de diâmetro, por exemplo, que provavelmente não tem importância clínica nenhuma. Então temos que lembrar, achado de exame não é sinônimo de doença. Você pode ter uma alteração no exame de imagem que é cicatriz de uma doença antiga, ou que é só uma variação anatômica, ou que às vezes é até uma limitação do próprio exame de imagem.
existe, né, um conhecimento comum de que quantos mais exames você fizer, maior a probabilidade de encontrar um exame alterado. Dizem, né, por exemplo, que se você fizer 20 exames laboratoriais, 20 exames complementares, pelo menos um deles vai resultar anormal. Isso é estatístico, tá? E a grande maioria das vezes isso não representa doença, especialmente se você é assintomático e não tem fatores de risco de doença. Então a grande maioria dessas alterações em exames de imagem não é doença. O problema é quando a gente interpreta isso como doença ou quando suspeita de doença. Então tudo isso pode levar ou a você fazer mais exames, pedir uma biópsia, pedir um exame de imagem mais aprofundado, mandar para um especialista, fazer uma investigação mais ampla para tentar definir se aquilo é benigno, maligno, tem chance de ser alguma doença grave. Ou então até o overtreatment, a gente acabar tratando como doença uma alteração de exame que na verdade não tem importância clínica nenhuma para o paciente, que nunca iria causar sintoma nenhum, nunca iria atrapalhar sua qualidade de vida ou então ameaçar sua sobrevida. E aí o paciente corre o risco de ter, na verdade, efeitos adversos do tratamento, um risco muito maior do que o potencial benefício desses tratamentos se aquela alteração de exame for incorretamente diagnosticada como doença. Então temos que ter muito cuidado com o overtesting. Existem várias iniciativas por aí tentando combater o uso excessivo de exames complementares. Uma das iniciativas mais interessantes é o Choosing Wisely. Se você nunca ouviu falar dessa iniciativa, vale a pena conhecer. O link para conhecer o Choosing Wisely está no texto que acompanha aqui abaixo desse vídeo. E com relação ao câncer de tireoide? A incidência de câncer de tireoide tem explodido nas últimas décadas, principalmente ao uso cada vez mais comum de exames de imagem altamente sensíveis e de uso rotineiro na prática, como, por exemplo, tomografias para você detectar lesões coronarianas em pacientes assintomáticos, um ultrassom de carótida, por exemplo, para procurar uma placa teromatosa. Também podem encontrar nódulos tiroidianos tão pequenos quanto 1-2 milímetros de diâmetro, e que nódulos tão pequenos assim dificilmente vão representar alguma doença importante que mereça tratamento. Só que esses exames são feitos de uma maneira extremamente comum na prática clínica. Muita gente pede esse tipo de exame e acaba encontrando pequenos nódulos. E aí encontra o pequeno nódulo, fica com medo daquilo ser alguma doença grave, e encaminha o paciente para um especialista, que vai pedir outros exames, vai acabar virando uma biópsia, vai acabar encontrando cânceres de tireoide com uma frequência relativamente grande. Cerca de 5% dos nódulos de tireoide são câncer de tireoide. Mas nem toda lesão que é câncer de tireoide acaba se comportando como câncer. Essa é uma coisa muito interessante. No caso do câncer diferenciado de tireoide, especialmente câncer papilífero com menos de 1 centímetro, que não se comportam biologicamente como câncer, podem acabar não determinando sintoma nenhum para o paciente durante a vida. Então o paciente pode ter um câncer a vida inteira e morrer de outra coisa completamente diferente, sem ter qualquer sintoma, qualquer complicação da presença de um pequeno câncer papilífero de tireoide. Teve um estudo que foi feito no Japão por um cara chamado Ito. Ele acompanhou milhares de pacientes com carcinoma papilífero pequeno, menor de 1 centímetro, da tireoide, sem fazer nada, sem fazer cirurgia, sem tratamento nenhum. Só acompanhou essas pessoas para ver o que acontecia. E olha o que ele observou. Que crescimento desses nódulos, o crescimento da lesão do câncer de tireoide acontecia em menos de 10% dos pacientes ao longo de vários anos. E metástases à distância ocorriam em menos de 2%. Ou seja, 90% das pessoas com carcinoma papilífero de tireoide menor que 1 centímetro não iam ter crescimento, não iam ter metástases, não iam ter qualquer complicação da presença daquele pequeno câncer na sua tireoide. A grande maioria dos microcarcinomas papilíferos de tireoide são extremamente benignos e acabam não causando problemas para o seu portador. Tanto que tem muita gente que hoje questiona se é necessário a gente tratar todo mundo com diagnóstico de câncer papilífero de tireoide menor de 1 centímetro. O tratamento padrão do câncer de tireoide é a tiroidectomia, que é uma cirurgia grande, muitas vezes pode ter complicações, sangramento, infecção, dor, às vezes hipoparatiroidismo, a necessidade de reposição de hormônio tiroidiano em muitos casos. Às vezes o paciente acaba recebendo também radioiodoterapia, então um tratamento com radiação que pode ter algumas complicações. Para um câncer que em 90% dos pacientes não iria determinar sintoma nenhum. Então, em 90% dos pacientes com microcarcinoma papilífero de tireoide, provavelmente o tratamento não traria nenhum benefício. Muito pelo contrário, ele só vai ter risco de efeitos adversos do tratamento. Será que a gente precisa operar todo mundo? E se a gente não precisa operar todo mundo, será que a gente precisa fazer tanto diagnóstico assim de câncer de tireoide, se a grande maioria não tem importância clínica?
Então, meus amigos, muito cuidado para não darem continuidade a essa cascata que é extremamente comum, que é o overtesting, resultando em overdiagnosis, que resulta em overtreatment. Muito cuidado para a gente não acabar perpetuando, né, essa sequência de eventos que, ao invés de ser benéfica para o paciente, na verdade acaba aumentando o risco de complicações pelo tratamento. Então, concluindo, meus amigos, fiquem atentos para o overdiagnosis. Não peçam exames demais em pessoas que são assintomáticas, sem fatores de risco para a doença. E, principalmente, não peçam ultrassom de tireoide para todo mundo, pelo amor de Deus, porque senão a gente vai causar muito mais malefício do que benefício. Afinal, vocês devem lembrar de um dos grandes preceitos hipocráticos, que é primum non nocere. Primeiro, não faça mal. Vamos tentar tomar cuidado com isso, ok? Se você quer saber mais sobre overdiagnosis, fique ligado no nosso blog. A gente vai comentar sobre overdiagnosis em relação a várias outras doenças comuns do dia a dia da prática clínica. E não esqueça de dar um like no nosso vídeo, dar um joinha aí embaixo, compartilha com seus amigos e inscreva-se no blog. Se você ainda não é assinante do blog Raciocínio Clínico, inscreva-se agora mesmo para você receber em primeira mão todas as nossas novidades direto no seu e-mail e ainda ter acesso a e-books e material exclusivo. Tudo gratuito. É bom demais, não é? Então se inscreva lá agora mesmo, gente. Brigadão e até a próxima. Um abraço.